O paradoxo do liquidificador, um manual para a alma. Sob o brilho inquieto do neon de São Paulo, eu costumo me sentar e observar as massas fluindo como fantasmas digitais. Vivemos em uma era estranha, onde a nossa sofisticação material é inversamente proporcional ao estado bruto e não refinado das nossas almas. Deixe-me compartilhar uma verdade amarga com você, algo que eu chamo de o paradoxo do liquidificador. Imagine o seguinte: você entra em uma loja de eletrônicos e compra um liquidificador barato, de apenas 2 velocidades. E ainda assim, escondido dentro da caixa, há um manual grosso e exaustivo, traduzido para 5 idiomas, ensinando meticulosamente como apertar o botão ligar, como usar o pulsar e como limpar as lâminas com segurança. Nós tratamos um pedaço de plástico de $30 com cautela absoluta. E, no entanto, mergulhamos na vida, este labirinto de tempestades agonizantes, perdas que rasgam a carne e picos vertiginosos, com as mãos vazias e uma mente que nunca viu uma única linha de instrução. Olhe para o Tiago, um jovem profissional típico no coração do centro financeiro do Brasil. Ele carrega o iPhone mais moderno, domina cada algoritmo oculto e controla toda a sua casa inteligente com um único toque. No mundo das ferramentas, ele é um deus. Mas então, em uma tarde de chuva, a mulher que ele ama diz adeus. Ou, quem sabe, o chefe entrega a promoção para outra pessoa. Em um instante, esse deus se estilhaça. Tiago Desmorona. Ele não faz ideia do que fazer com a dor que rói o seu peito. Ele não tem vocabulário para o silêncio do seu próprio isolamento. Ele possui as ferramentas mais avançadas do mundo, mas é um amador patético na única coisa que importa: ser humano. Esta é a ironia trágica da nossa existência. Passamos a vida aprendendo a operar o mundo ao nosso redor, enquanto deixamos o nosso sistema operacional interno obsoleto, entulhado com os destroços emocionais do nosso passado. Há quase 2000 anos, Epicteto, um homem que quebrou suas correntes físicas com o poder absoluto da mente para se tornar o maior estoico da história, deixou um aviso frio e contundente: viver é uma arte. E como qualquer arte, exige disciplina, regras e um estado implacável de consciência. Se você não tirar um tempo para estudar a arte de viver, você não está vivendo de verdade. Em vez disso, você é apenas uma mercadoria sendo usada pela vida até se desgastar, jogado entre emoções caóticas, manipulado por expectativas sociais e esmagado sob o peso de ilusões vazias. Então, eu preciso te perguntar: você é quem está atrás do volante? Ou você é apenas um passageiro adormecido em um ônibus indo em direção ao abismo? A resposta depende inteiramente de uma coisa: você tem coragem de abrir o manual interno que Epicteto deixou para trás? A felicidade é um verbo, o mito do destino. Vivemos em uma era de caçadores de fantasmas. Olhe ao seu redor, dos shoppings lotados do Rio aos arranha-céus de vidro e aço de São Paulo. As pessoas estão freneticamente perseguindo um espectro que chamam de felicidade. Elas a tratam como um tesouro enterrado, um golpe de sorte do destino ou um troféu esperando para ser entregue. Mas hoje, estou aqui para revelar uma verdade tão brutal quanto misteriosa. A felicidade que você está procurando não existe como um substantivo. O erro fatal da humanidade é transformar a felicidade em um destino, algo a ser alcançado assim que os sinos do casamento toquem, assim que a casa na praia seja comprada, ou quando a conta bancária atingir os 7 dígitos. Mas, através dos olhos penetrantes da filosofia estoica, Epicteto viu uma realidade diferente. Ele nos ensinou que a felicidade é um verbo. Não é um estado estático de ser, é um fluxo dinâmico e contínuo de ação moral e consciência radical. Deixe-me tirar você do barulho da cidade e levá-lo para o coração árido, mas vibrante, do interior do Brasil. Lá, em uma pequena marcenaria impregnada com o cheiro de cedro, vive um homem chamado Seu Jorge. Jorge não é milionário. Ele não espera pelo contra-cheque no final do mês para se permitir um sorriso. Seu segredo está gravado em suas mãos calejadas. Quando Seu Jorge aplana uma peça de madeira, ele não está apenas trabalhando, ele está felicitando a cada segundo. Ele encontra uma realização profunda na afiação da lâmina, em sua honestidade absoluta com os veios da madeira e no simples aceno que dá a uma criança empoeirada que passa pela sua janela. Para o Seu Jorge, a felicidade é fazer, não ter. Sem nem saber, ele tocou o cerne do estoicismo. A felicidade é a prática magistral da virtude no momento presente absoluto. Se você está sentado em um engarrafamento quilométrico no meio de Brasília, resmungando para si mesmo: eu só serei feliz quando chegar em casa, então eu tenho más notícias, você nunca a tocará de verdade. Porque, se você não consegue encontrar a presença da felicidade agora,
entre os gases do escapamento e o som das buzinas, através do domínio da sua própria mente e da paciência, então a paz de chegar em casa será nada mais do que uma sombra passageira. E, logo em seguida, você estará faminto pelo próximo substantivo. A felicidade não é a recompensa no fim da estrada, é o modo como você caminha por ela. Pare de esperar que a vida lhe entregue um presente. Comece a realizar o ato de viver feliz com este exato suspiro. Você está pronto para parar de esperar e começar a fazer? O isolamento é um inferno, mas a solidão é um santuário. Em meio aos tambores estrondosos do carnaval no Rio de Janeiro, onde milhões de pés dançantes e fantasias caleidoscópicas parecem engolir o próprio céu, eu uma vez vislumbrei os olhos mais perdidos do mundo. É um segredo cruel da alma. Você pode estar no meio da multidão mais vibrante do planeta, ainda assim, sentir que está despencando em um abismo sem fim. Por quê? Porque confundimos dois opostos polares. O isolamento é um inferno, mas a solidão é um santuário. Olhe para Fernanda. Ela é uma executiva de alto escalão em uma multinacional em São Paulo. Seus dias são um borrão implacável de reuniões no Zoom, e-mails apitando e galas extravagantes. Mas a verdadeira tragédia começa quando a tela do laptop se apaga e as luzes da cidade começam a diminuir. No silêncio sufocante de sua cobertura, Fernanda sente um terror crescente. Ela teme o silêncio, porque, nesse silêncio, ela não encontra ninguém. Não há ninguém em casa para conversar. Isso é isolamento. É um vazio interno devastador onde você se torna um estranho para si mesmo. O isolamento não tem nada a ver com quantas pessoas estão ao seu redor. Tem tudo a ver com há quanto tempo você abandonou sua própria alma. Agora, contraste isso com o Paulo. Deixe-me levar você a uma pequena cabana de madeira empoleirada no alto da Serra da Mantiqueira. Paulo é um escritor que passou a última semana sem internet, sem telefone. De fora, você poderia ter pena da solidão dele. Mas, dentro daquele quarto, um festival está acontecendo. Paulo não está sozinho, ele está namorando grandes ideias, dançando com pensamentos profundos e travando um diálogo vivo com o seu próprio ser. Isso é solidão positiva. É um estado de sabedoria e poder imenso. Paulo está inteiro porque está com o melhor amigo que poderia ter, ele mesmo. O estoicismo nos ensina um paradoxo assombroso: quanto mais você mergulha para dentro, mais profundamente se conecta com o mundo lá fora. Se você está vazio por dentro, cada relacionamento que você tem é apenas uma tentativa desesperada de usar os outros para preencher seu próprio medo. Mas quando você constrói um eu interno fortificado, você não entra no mundo para implorar por validação, você sai para oferecer a sua presença. Não se deixe tornar outra Fernanda, miserável em seda e renda, fugindo de si mesma em uma escada dourada de vaidade. Aprenda a fechar a porta para o mundo para que possa abrir a porta para a sua alma. Você já se sentou de verdade, tomou uma xícara de café e sorriu para a pessoa que te olha de volta no espelho? Se a resposta for não, então você ainda vive no inferno do isolamento, não importa o quão barulhenta seja a multidão ao seu redor. O círculo de controle, a chave para a serenidade radical. Você sabe o que realmente está te aprisionando? O que te deixa exausto e despedaçado ao final de cada longo dia? Não é a pressão esmagadora do seu trabalho, nem as pessoas tóxicas na sua vida. Seu verdadeiro carcereiro é a ilusão do poder. Vivemos em um delírio coletivo chamado controle, um estado onde tentamos desesperadamente moldar o mundo inteiro à nossa vontade, apenas para desmoronar quando a realidade nos dá um tapa na cara. Mas hoje, eu estou te entregando uma chave ancestral. Um segredo que Epicteto usou para manter sua alma livre, mesmo enquanto seu corpo estava acorrentado, o círculo de controle. Imagine uma tarde ensolarada em uma chácara nos arredores de Brasília. Você passou meses, e gastou uma pequena fortuna, planejando uma magnífica festa de aniversário ao ar livre. Tudo está perfeito. Até que, do nada, nuvens negras se aproximam e uma tempestade tropical desaba, lavando cada detalhe da sua preparação. Nesse momento, eu quero que você veja duas versões de si mesmo. A primeira pessoa grita, amaldiçoa o céu e sente que o destino é cruel. Ela assiste ao seu dia se transformar em um desastre de lama com o coração cheio de amargura. Essa pessoa está tentando controlar a natureza, algo muito fora do seu círculo, e, como resultado, entregou sua paz de espírito a uma nuvem de chuva. Mas a segunda pessoa, um verdadeiro estoico, permanece em silêncio sob o terraço. Ela observa a chuva cair, sorri e diz: a chuva é problema do céu. Se eu sou feliz ou não, o problema é meu. Ela calmamente move a festa para dentro, acende algumas velas e aprecia o ritmo da chuva no telhado como se fosse uma sinfonia particular.
Ela percebe que a opinião pública, o clima, o passado ou as ações dos outros são coisas sobre as quais ela tem zero autoridade. A única coisa dentro do seu círculo de poder é seu julgamento, seus objetivos e suas reações. A miséria nasce no momento em que paramos na borda desse círculo e tentamos alcançar o que está fora para mudar o mundo. Você não pode forçar seu chefe a ser justo. Você não pode forçar um ex a se arrepender. Você não pode forçar as marés da vida a pararem de girar. Mas você tem o poder supremo de decidir exatamente como essas coisas afetam você. Estoicos não são frios, eles são mestres da estratégia interna. Eles não desperdiçam uma única gota de energia com coisas fora de seu alcance. Em vez de tentar mudar o mundo, eles mudam a lente através da qual enxergam o mundo. Quando você traz sua energia de volta para o seu círculo de controle, uma liberdade estranha floresce no meio da tempestade. Você não é mais uma vítima das circunstâncias, você é o arquiteto da sua própria serenidade. Você está pronto para soltar as correntes da ilusão e dar um passo para dentro do seu verdadeiro círculo de poder? A vida é uma escola, não um campo de batalha. Você já ficou paralisado na frente do espelho, tarde de uma terça-feira, sentindo um nó de amargura subir pela garganta e perguntando, com a alma estilhaçada, por que eu? Porque o destino me jogou cruelmente nestas trincheiras. Muitas vezes olhamos para a vida como um campo de batalha encharcado de sangue e lágrimas, onde não passamos de peões indefesos esmagados pelas engrenagens da injustiça e do azar. Mas hoje, deixe-me revelar uma verdade assombrosa, um código secreto que pode virar sua realidade de cabeça para baixo. A vida nunca foi um campo de batalha. Ela é, e sempre foi, uma grande universidade. Um lugar onde não existem inimigos, apenas professores usando máscaras cruéis. Imagine um homem chamado Ricardo, trabalhando em um escritório de luxo no coração de São Paulo. Todos os dias, Ricardo entra no elevador com a mentalidade de um soldado indo para a guerra. Ele está exausto, na defensiva e amargurado porque acredita estar cercado pelos 10 colegas mais insuportáveis do planeta. Um é preguiçoso e joga o trabalho para cima dele, outro é mesquinho e invejoso, um terceiro vive debochando de seus esforços com sarcasmo ácido. Ricardo acredita ser a vítima de um golpe de azar cósmico. Mas, sob a perspectiva de um estoico, eu me aproximaria do Ricardo e sussurraria algo chocante. Meu amigo, essas 10 pessoas não apareceram na sua vida por acaso. O universo realizou um rigoroso processo de seleção para as almas mais difíceis disponíveis, e os 10 melhores candidatos foram aprovados e enviados exatamente para aquele escritório, apenas para servir ao seu crescimento. Parece loucura? Nem um pouco. Eles são as pedras precisamente colocadas no seu caminho para forjar o aço da sua alma. Sem a preguiça deles, onde você encontraria a oportunidade de praticar a autossuficiência e a resistência? Sem a inveja deles, como você aprenderia a ter a postura necessária para se manter firme contra a opinião pública? Epicteto, que transformou sua vida como um escravo literal em uma canção de liberdade eterna, nunca chamou os obstáculos de problemas. Ele os chamava de lição de casa. Quando você pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Você está se acorrentando à identidade de uma vítima fraca, implorando por piedade. Mas no momento em que você muda essa pergunta para, o que isso está me ensinando, você instantaneamente se torna um aluno mestre. Um guerreiro consciente pronto para se formar na escola da resiliência. Pare de ressentir o teste e comece a resolvê-lo. Porque, se você não aprender a lição agora, a vida, a professora mais paciente e persistente de todas, simplesmente o matará em outra turma com tarefas ainda mais brutais, até que você finalmente entenda. E então, o que vai ser? Você vai continuar reclamando no seu campo de batalha imaginário? Ou vai escolher sorrir, aprender a lição e sair desta escola como um campeão? Amor fati, amando o fogo que te consome. Deixe-me revelar um código supremo usado pelos mestres da alma. Um conceito que, se for realmente compreendido, transformará você em uma entidade que não pode ser derrotada por nenhuma tempestade que a vida jogue em seu caminho. É o amor fati, o amor ao próprio destino. A maioria de nós é ensinada a aceitar a adversidade como uma forma de resistência passiva. Mas o estoicismo não para por aí. A aceitação é passiva, o amor é um ato feroz de vontade. Epicteto, e mais tarde Marco Aurélio, não viam traições, doenças ou ruínas financeiras como rochas bloqueando o caminho. Eles as viam como combustível, o combustível mais puro para o fogo da alma. Uma chama pequena é apagada pelo vento, mas um grande inferno devora tudo que lhe é lançado para queimar com mais brilho do que nunca. Olhe para o Lucas, um jovem com o sangue vibrante do Brasil correndo nas veias,
que antes via o atletismo como sua única razão de viver. Um acidente terrível nas ruas do Rio arrancou suas pernas. Naquele instante, o mundo de Lucas se estilhaçou em 1000 pedaços pontiagudos. Ele tinha todos os motivos para amaldiçoar o mundo, para se afogar na amargura e na autopiedade pelo resto de seus dias. Mas na escuridão vazia daquele quarto de hospital, Lucas ouviu o sussurro do amor fati. Ele não escolheu apenas sobreviver, ele escolheu amar o próprio evento que lhe tirou as pernas. Lucas começou a ver suas próteses de fibra de carbono não como símbolos do que perdeu, mas como as asas de uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais resiliente, mais profunda. Ele se tornou um atleta paralímpico, conquistando picos que seu eu perfeito jamais sonhou alcançar. Lucas amou aquele destino cruel porque percebeu, sem aquela queda trágica, ele teria permanecido um atleta medíocre para sempre, e sua alma nunca teria conhecido o verdadeiro poder do renascimento. Esta é a alquimia da alma. Transformar chumbo em ouro, transformar agonia em poder. Quando você diz sim para tudo o que acontece, você desarma o próprio destino. O destino deixa de ser seu inimigo, ele se torna seu mentor, seu parceiro mais leal na lapidação do seu verdadeiro eu. Pare de apenas suportar as cicatrizes da vida, beije-as. Ame seus fracassos mais amargos, pois eles são a casca protetora da grande semente que espera para florescer. Você está pronto para parar de lutar contra a realidade e começar a amar cada respiração, cada ferida e cada curva acidentada do seu destino? Lembre-se, a vida não acontece com você, ela acontece para você. Seja o arquiteto, não o escravo do hábito. Pare por um momento. Fique parado em meio ao fluxo frenético da Avenida Paulista ou nas praias ensolaradas do Rio e responda a uma pergunta sincera. Quem é a pessoa que te olha de volta no espelho todas as manhãs? É a sua alma original? Ou é apenas uma cópia obsoleta, moldada por algoritmos e preconceitos sociais? Existe uma verdade silenciosa e assustadora corroendo a humanidade. Nós não estamos realmente vivendo. Estamos apenas rodando um software social pré-instalado. Nós rolamos o feed do Instagram, maratonamos os sucessos do momento e então, sem sequer perceber, começamos a pegar emprestado nosso riso, nossa raiva e até nossa dor dos fantasmas vazios em nossas telas. Perdemos a capacidade de projetar nossa própria essência. Nos tornamos fantoches leais do hábito. Olhe para o André. Ele é um arquiteto brilhante em São Paulo, mas é um escravo miserável na casa de sua própria alma. Cada vez que explode em uma fúria sem sentido com sua esposa ou colegas, André apenas dá de ombros. Ah, eu sou esquentado porque sou um típico capricorniano. Os astros decidiram. Ou quando adia seus maiores sonhos, ele se consola dizendo, sou preguiçoso porque está nos genes da minha família. É biológico. Não posso mudar. André, como milhões de outros, está usando rótulos da astrologia à genética, como um escudo para fugir da responsabilidade suprema, a responsabilidade da autocriação. Isso é a preguiça máxima da alma. Epicteto, um filósofo que foi um escravo literal, percebeu isso há 2000 anos. Ele nos ensinou, se você não construir a si mesmo, a sociedade o construirá de uma forma que beneficie a ela, não a você. Você se tornará apenas mais um tijolo sem nome na parede de outra pessoa, em vez de ser o arquiteto de sua própria catedral. A solução para este mistério reside em um único ato radical. Pare de apenas ir levando o dia. Pegue uma caneta e desenhe a planta para a maior versão de si mesmo. Quem você quer ser quando enfrentar uma traição? Quem você quer ser diante do sucesso? Escreva. Transforme isso em sua lei pessoal. E comece a imitar esse modelo imediatamente, mesmo que precise atuar nos primeiros dias. A natureza abomina o vácuo. Se você deixar um vazio em sua mente, a sociedade o preencherá com o lixo de hábitos sem sentido. Não seja um pedaço de madeira à deriva jogado de um lado para o outro pela multidão. Seja o capitão. Assente a primeira pedra do seu próprio caráter. Você quer ser um software programado para falhar? Ou escolhe ser o arquiteto supremo do seu próprio destino? A hora de começar não é amanhã. É agora, com este exato suspiro. Memento mori, o filtro supremo da verdade. Nos cantos antigos vassombrios de Salvador ou em meio ao pulso elétrico do rio, um sussurro ancestral ecoa ao vento, um código secreto que os mestres estoicos usavam para desbloquear o poder do agora. Memento mori. Lembre-se, você vai morrer. Isso soa sombrio? Ameaçador? É exatamente o oposto. Não é uma sentença de morte, é uma sinfonia desenhada para acordar as almas que dormem no berço da mediocridade. Na filosofia estoica, a morte não é um inimigo esperando no final de uma estrada longa e distante.
Ela é uma realidade caminhando logo atrás de você, a apenas um suspiro de distância. Ela não vem para espalhar medo, vem para agir como filtro supremo. Ela remove o lixo emocional, a vaidade e o ruído, deixando para trás apenas uma coisa, a verdade. Imagine uma cena tão comum que chega a ser clichê. Você está fervendo de raiva, seu coração está disparado e seu rosto está vermelho porque aquele vizinho, de novo, estacionou o carro velho dele bem na frente da sua garagem. Você está pronto para sair furioso, pronto para lançar os insultos mais venenosos e exigir justiça. Mas, bem nesse momento, deixe-me inclinar e sussurrar uma hipótese assustadora. Se esta fosse a última semana da sua existência neste planeta, você passaria um segundo sequer se importando com esse vizinho? A resposta é sempre um silêncio ensurdecedor que ecoa na alma. Claro que não. Você não desperdiçaria uma única gota do seu tempo precioso gritando por causa de um carro na calçada. Em vez disso, você correria para abraçar as pessoas que ama. Assistiria ao pôr do sol com uma reverência que nunca sentiu antes. Perdoria cada pequena magoa. Então, por que, agora, enquanto você ainda está vivo, você está entregando o seu bem mais valioso, o seu tempo, a discussões insignificantes e ressentimentos baratos? O paradoxo mais cruel do ser humano é que nos comportamos como se fossemos imortais quando se trata de coisas triviais, mas tememos a morte como se fosse um insulto trágico e inesperado. Desperdiçamos nosso tempo com fofocas e ansiedade sobre o que os outros pensam, como se tivéssemos 1000 anos para consertar tudo. Memento Mori é um microscópio que te mostra exatamente o que é ouro puro e o que é apenas poeira na sua vida. O tempo é o único ativo sem passagem de volta, e a morte é o cobrador mais honesto que você jamais conhecerá. Viva com a urgência de quem corre contra o pôr do sol final. Não deixe a escuridão cair para só então perceber que passou a vida inteira zangado por ninharias, em vez de construir uma alma magnífica. Você está pronto para transformar cada momento em um capítulo glorioso do seu próprio épico? Lembre-se, você não tem para sempre. Viva! Agora mesmo. O veredito final. Madeira podre ou aço temperado. Ouça atentamente o sibilar frio do tempo enquanto ele tritura sua pele e sua alma. Nas sombras trêmulas de uma forja ancestral, onde as faíscas do destino voam a cada rotação brutal, eu quero que você olhe profundamente para uma verdade suprema. Esta vida é uma pedra de amolar, whetstone, gigante. Ela é fria, indiferente e absolutamente desprovida de compaixão. Ela não se importa com quem você é, se você é rico ou pobre. Sua única missão é girar e criar fricção. E aqui reside o maior mistério da existência humana. Sob a exata mesma pressão, a mesma dor, a mesma força esmagadora, porque alguns são moídos até virarem pó sem nome, enquanto outros emergem afiados, brilhantes e tão lendários quanto uma lâmina mítica? A resposta não está na pedra de amolar, está no material de que você é feito. Imagine entrar na vida com a alma de madeira podre, o tipo que depende da sorte, vive na preguiça mental e tem a vontade apodrecida. No momento em que você atingir a adversidade, você se despedaçará. Você desaparecerá no vazio, sem deixar vestígios, nada além de uma sombra de existência. Mas, se você escolher forjar a si mesmo em aço temperado, endurecido pelos fogos do conhecimento e do autodomínio, então cada cicatriz que a vida deixa se torna um fio de navalha. Você não está sendo desgastado, você está sendo aperfeiçoado para se tornar uma obra-prima de ser humano. Mas cuidado, meus amigos no Brasil, no Vietnã e em todo o mundo. Não caiam na armadilha doce da procrastinação. Nunca murmure para si mesmo, vou começar minha prática na segunda-feira, viverei com virtude quando tiver dinheiro suficiente ou dominarei minha mente assim que esta tempestade passar. A segunda-feira é um fantasma que nunca chega. E o dinheiro não é nada além de números sem vida se sua alma já morreu por dentro. A arte de viver não é um item de luxo que você compra quando está confortável. É sua respiração, é o batimento do seu coração, é a única arma que você tem para não ser engolido vivo por este mundo. Não deixe chegar o dia em que você fechará os olhos pela última vez, apenas para olhar para trás e ver uma longa sequência de dias gastos apenas sobrevivendo em medo e conformismo. Escolha realmente viver. Uma vida magnífica guiada pela virtude e pela coragem estoica. Que o mundo se lembre que bem aqui, neste exato momento, um grande pedaço de aço passou pela pedra de amolar do destino e tornou-se mais afiado e radiante do que nunca. E então, você é madeira podre? Ou é aço temperado? A roda já está girando, e a resposta pertence a você.